Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gesiel, é um prazer estar aqui com vocês no nosso mini curso Ciência e Religião são compatíveis, promovido pela Ultimato em parceria com a ABC2. O objetivo do nosso mini curso é conversar um pouco sobre alguns conceitos abordados no livro, né? De modo a expandir o entendimento, tanto daquelas pessoas que já têm algum tipo de conhecimento em filosofia, quanto daquelas pessoas que estão apenas começando. Nossa finalidade hoje é conversar um pouco sobre alguns conceitos de epistemologia, abordar e definir a probabilidade condicional, o conceito de probabilidade condicional, e também falar um pouco sobre a navalha de Ockham. Bom, como disse, o nosso objetivo é cobrir o livro Ciência e Religião são compatíveis. Esse livro vem de um debate que aconteceu há cerca de 13 anos ou 14 anos atrás, entre Daniel Dennett e Alvin Plantinga, né? Na reunião anual da divisão central da Associação Filosófica Americana. Nessa ocasião, Plantinga foi convidado a fazer uma fala de abertura, introduzindo algumas ideias com respeito à discussão sobre ciência e religião, sobre a compatibilidade entre teísmo e evolução. E para quem é familiar com debates acadêmicos, sabe que normalmente tem uma pessoa na mesa debatendo e discutindo. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Daniel Dennett, né? É interessante pensar nesse debate não apenas como um debate acadêmico, mas nas posições que ambos representam, né? Alvin Plantinga, ele foi professor O'Brien de filosofia na University of Notre Dame e na Calvin University. Ele é considerado um dos filósofos da religião mais importantes do século XX e talvez seja o filósofo cristão mais influente ainda vivo, né? Foi responsável aí pelo ressurgimento do campo da filosofia da religião e também do movimento muito forte de filósofos cristãos na filosofia analítica. Daniel Dennett, por sua vez, ele foi professor, ele é, né, ainda professor Austin Fletcher de filosofia na Tufts University. Ele ficou reconhecido por suas teses sobre a consciência e sobre a natureza da mente, né? Abordando a teoria computacional da mente e fazendo objeções à ideia de que existem fenômenos da consciência, né? Mas, publicamente, ele é conhecido principalmente por ser um dos chamados 4 cavaleiros do neo-ateísmo, junto com Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens. São pessoas que, na esfera pública, procuram alegar que a religião é um mal a ser combatido, é algo que deve ser evitado e desprezado, né? E que, enfim, é um mal que faz mal à sociedade, por isso a gente deve evitar posições religiosas. Portanto, não, como você pode imaginar, o debate pegou fogo, né? E isso depois se tornou esse livro, né? Que está sendo lançado agora em português, com esse título. Bom, como eu já comentei, um dos objetivos do nosso mini curso é introduzir alguns conceitos importantes. Então aqui a gente vai explicar alguns conceitos técnicos importantes presentes no livro, né? Conceitos técnicos de filosofia, e discutir também algumas consequências desse debate para outros temas, em filosofia da religião, né, em teologia analítica e em outras áreas do conhecimento. Bom, pessoal? Com respeito à nossa aula de hoje, ao fim dessa aula a gente espera que você seja capaz de explicar alguns conceitos importantes de epistemologia que são utilizados no livro, né, no debate de ambos os autores. Também que você seja capaz de descrever probabilidades condicionais com respeito a eventos diferentes e também capaz de definir a navalha de Ockham como um instrumento de investigação filosófica. Nosso itinerário, então, para hoje, vai ser... A gente vai conversar um pouco primeiro sobre epistemologia, né? Alguns conceitos de epistemologia, depois discutir probabilidade condicional e finalizar com a navalha de Ockham. Depois desses 3 conceitos, eu espero trazer um resumo breve de tudo que a gente abordou, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, começando então com um pouco de epistemologia. Epistemologia, pessoal, é nada mais, nada menos que a teoria do conhecimento, tá bom? Basicamente o estudo do que é o conhecimento, do que é conhecer, como nós conhecemos, quais são as fontes de conhecimento, e se é possível conhecer alguma coisa, né? Um tema muito importante em epistemologia é aquele das faculdades cognitivas, né?
quais são as faculdades cognitivas, quais são os meios, os mecanismos, as disposições naturais que são capazes de produzir conhecimento em nós, né? Então, nós temos diversas faculdades cognitivas, e aqui eu vou listar apenas algumas delas, né? A gente tem, por exemplo, a faculdade cognitiva da memória, né? A capacidade de reter informação e de organizar a informação dentro da nossa mente. As fontes de percepção são faculdades cognitivas, né? Os sentidos. A intuição a priori, a capacidade de perceber que 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo, né? Sem acesso a nenhum recurso exterior, sem acesso a nada no mundo exterior, por exemplo, por assim dizer. A capacidade de adquirir informação por meio do testemunho, né? Que, enfim, de conversar e obter informação, conhecimento a partir do que outras pessoas sabem. O sentido moral, né? O discernimento entre certo e errado, a capacidade de fazer julgamentos éticos, e também os sensus divinitatis, né? Que se Deus existe como acredito, então nós temos algo como uma faculdade natural de Deus, uma faculdade cognitiva capaz de produzir conhecimento de Deus de modo natural, tá bom? Bom, um tema muito importante em epistemologia, especialmente na filosofia e na epistemologia de Alvin Plantinga, é a ideia de aval. Aval, o termo em inglês é warrant, é a propriedade ou a quantidade, a qualidade que distingue uma crença verdadeira de conhecimento. É aquela característica que, quando é adicionada a uma crença verdadeira, resulta em conhecimento, tá bom, gente? Desde Platão, a gente tem essa questão de que parece que nossas crenças verdadeiras são... nossas crenças, mesmo que sejam verdadeiras, ainda não são conhecimento. Parece que há uma distinção muito grande entre crer em alguma coisa e saber alguma coisa, né? Entre crer, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã e saber que o sol vai nascer amanhã, tá bom? Mesmo que seja verdade que o sol vai nascer amanhã, crer que o sol vai nascer amanhã e isso ser verdade, não implica eu saber que o sol vai nascer amanhã, né? Parece que existe algo a mais entre ter uma crença verdadeira e ter conhecimento de alguma coisa. Esse algo a mais, Plantinga dá o nome de... A esse algo a mais, Plantinga dá o nome de aval, tá bom? Então, aval é basicamente aquilo que, adicionado a uma crença verdadeira, torna ela conhecimento. Plantinga propõe que, para que uma crença verdadeira seja conhecimento, ela possua aval. Então, para que uma crença tenha aval, ela precisa obedecer a algumas condições. Segundo o próprio autor, uma crença tem aval para uma pessoa S somente se tal crença é produzida em S por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente, não sujeita a disfunções, em um ambiente cognitivo que é apropriado para o tipo de faculdades cognitivas de S e de acordo com um plano de design de projeto que é direcionado à verdade de modo bem sucedido, tá bom? Então, Plantinga propõe 4 condições aqui para que uma crença tenha aval, né? A primeira condição é que as faculdades da pessoa estejam funcionando no modo apropriado, do modo como elas foram criadas, projetadas para funcionar, né? A segunda coisa é que elas estejam, a pessoa, né, e com suas faculdades cognitivas, esteja no ambiente cognitivo adequado para as faculdades cognitivas desempenharem sua função de modo apropriado. A terceira condição é de que elas sigam um plano de design, um projeto, né? Quando a gente diz isso, nós não pensamos somente na ideia de que Deus projetou faculdades cognitivas, né, para que a gente pudesse conhecer verdades, né? Em princípio, um ateísta, um naturalista também poderia dar uma explicação de como as faculdades cognitivas são endereçadas a certos fins que não incluem a ideia de projeto. A ideia aqui é mais que elas se designam para alguma coisa, né? Elas destinam a um fim. Assim como outros mecanismos do nosso corpo, né? Como, por exemplo, o coração, né? Se a gente toma esse exemplo, né? O coração, ele tem como finalidade pulsar sangue. O rim tem como finalidade filtrar, né? o sangue. E, por sua vez, as faculdades cognitivas, elas têm uma finalidade também. Qual é a finalidade das faculdades cognitivas? É formar crenças verdadeiras de modo bem sucedido, tá bom?
Então, quando você, por exemplo, está em um campo aberto, vamos imaginar essa situação que você está em um campo aberto e de repente vê uma ovelha. Bom, se suas faculdades cognitivas estão funcionando apropriadamente, né, no ambiente correto, adequado para, por exemplo, a sua visão, né, com iluminação adequada, sem obstáculos visuais e sem nenhum tipo de defeito na visão, e quando você vê essa ovelha, você percebe que aquilo se trata de uma ovelha mesmo e que há uma correspondência entre o conceito de ovelha que você tem na sua mente e aquilo que está na realidade, né? Então você tem uma faculdade cognitiva da visão que é direcionada à verdade de modo bem sucedido, de acordo com o projeto, né, para qual ela foi feita. Então, nessas condições, a sua crença de que você está vendo uma ovelha no campo, ela tem aval, tá bem? E você não somente crê verdadeiramente que aquilo é uma ovelha, mas sabe que aquilo é uma ovelha. Um outro exemplo que talvez mostre por contraste que crenças podem não ter aval é a situação, por exemplo, que uma pessoa está sob efeito de uma substância psicoativa, né? Por exemplo, vai a uma festa e toma algum tipo de substância e começa a ter alucinações. Bom, nesse caso, as faculdades cognitivas dessa pessoa não necessariamente estarão funcionando apropriadamente. De fato, tendem a não estar funcionando apropriadamente, né? Já que a pessoa tem alucinações e as faculdades cognitivas dela não funcionam do modo como elas deveriam. Tá bem, pessoal? Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre dois outros conceitos em epistemologia. O primeiro deles é o de anulador. Um anulador de uma crença C é uma outra crença A, tal que, uma vez que você aceite A, você não pode sustentar mais C racionalmente. Qual é a ideia aqui? É que todos nós possuímos muitas crenças, né? E que uma grande variedade das nossas crenças tem graus diferentes de vulnerabilidade com respeito à racionalidade. Algumas são mais vulneráveis, né? A serem mostradas irracionais, por exemplo. Outras não são tão vulneráveis, né? Eu diria, por exemplo, que a crença de que 2 mais 2 é igual a 4, ela não tem vulnerabilidade, porque é impossível matematicamente mostrar que 2 mais 2 não é igual a 4, né? Então, mais algumas crenças que nós possuímos são mais vulneráveis. Um anulador de uma crença nossa que nós aceitamos é uma outra crença tal que, dado que você aceite essa crença anuladora, você não pode mais aceitar essa crença anterior de modo racional. Ela torna essa vulnerabilidade com respeito à racionalidade efetiva, tá bem? Já já a gente vai conversar sobre um exemplo que talvez ajude um pouco mais. Mas, é importante perceber que um anulador pode ser anulado diante de um outro anulador. Então, vamos supor que você, logo depois de aceitar C, de aceitar A racionalmente, né, uma vez que você já rejeitou a crença C, você admite agora você percebe agora uma crença B. Essa crença conflita com C. Então, você agora ganhou um anulador da crença que anteriormente anulou a crença que você tinha em primeiro lugar, tá bem? Então, anuladores podem ser anulados diante de outros anuladores. Então, não é como se, uma vez que eu recebi um anulador, agora eu não posso mais rejeitar essa crença. De modo algum. Ela pode talvez ser anulada porque ela mesma é uma crença e ela mesma tem algum tipo de vulnerabilidade racional em potencial, né? Algumas mais, outras menos. Bom, por outro lado, o que a gente sabe também é que certas formas de anulador podem ser prevenidos, né? Algo pode prevenir que essa crença se torne um anulador em primeiro lugar, e antes de tudo. Nós damos a essa crença o nome de defletor. Então, uma crença A pode ser impedida de ser um anulador por uma outra crença D, vamos supor, a que nós chamamos defletor. O defletor não é um anulador. O defletor impede que uma crença se torne anulador de outra que eu já aceito, tá bom? Deixa eu dar um exemplo que eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Então, você está naquele campo aberto, né? E você vê um animal e percebe que aquilo é uma ovelha. Bom, você pensa que aquilo é uma ovelha. Você forma a crença de que é uma ovelha. Talvez com base em algum tipo de evidência, né? Você está no ambiente adequado digamos assim, para que as ovelhas existam, né? Ali, você
vê que esse animal tem o porte de uma ovelha, tem o pelo parecido, e você já esteve antes nesse lugar e percebeu que, bom, que ovelhas vivem ali, né? Bom, e aí você conclui, então, você forma essa crença bastante firme de que aquilo é uma ovelha. Mas, de repente, o que acontece é que alguém te diz, ou de repente vem na sua mente a ideia de que talvez aquilo não seja uma ovelha, né? De que aquilo possivelmente é um cachorro. Então você hesita, né? Você diz assim, espera aí, talvez isso não seja uma ovelha não, talvez isso seja um cachorro. E aí você adquire, talvez você possa adquirir uma crença que contrasta e que conflita com aquela de que é uma ovelha, de modo que você não pode aceitar ambas racionalmente. Se você aceita a crença de que é um cachorro, então você ganha um anulador da crença de que aquilo é uma ovelha, tá bom? Esse anulador ganha mais força se você tiver mais evidências de que é um cachorro, né? Então, você, por exemplo, percebe que aquilo realmente, aquele animal está pulando e parece um cachorro e que você não tinha percebido isso, né? De algum modo. Bom, agora tem uma outra coisa, né? Se você, por exemplo, perceber em primeiro lugar que aquilo é uma ovelha, mas mesmo diante da ideia de que aquilo talvez seja um cachorro, você use um binóculo e veja que aquilo de fato é uma ovelha, então nesse caso você ganhou um defletor. Você vai raciocinar assim, né? Não, de fato aquilo lá é uma ovelha. Então, você ganhou agora um defletor da crença de que é um cachorro. Tá bom, gente? Bem simples assim. Bom, chega de epistemologia por hoje, a gente vai conversar agora um pouco sobre probabilidade condicional. Isso talvez tenha alguma relação ali com um tópico de epistemologia relacionado com o anulador, mas agora a gente vai focar nesse assunto, tá bom? Normalmente nós pensamos em probabilidade quando temos definidas as condições de probabilidade, né? Nesse caso aí que você está vendo no slide, você vê uma pessoa jogando uma moeda, né? Você já deve ter visto isso antes, talvez no ensino médio ou em outro lugar, que a probabilidade de uma moeda, né, uma vez lançada, de cara ou coroa, é de 50% para cada. É 50% porque só tem cara e só tem coroa. Nesse tipo de situação, não importam outras condições. A probabilidade já está determinada a priori, sem considerar qualquer condição. A menos que a moeda seja defeituosa, 50% vai ser cara, 50% vai ser coroa, tá bom? Agora, uma outra coisa é você calcular a probabilidade de um evento dado um outro evento como uma condição. Então, para dar um exemplo aqui, qual é a probabilidade de que tenha chovido dado que a rua está molhada? Né? Qual é a probabilidade desse evento em que choveu, dado que eu estou vendo a rua molhada, né? Eu posso pensar na probabilidade desse evento, de um evento em relação a outro desse modo. Ou eu posso também inverter, né, esses eventos. Qual a probabilidade de que a rua esteja molhada, dado que choveu? Perceba aqui que não é necessariamente a relação de causa e efeito, mas sim a probabilidade de um evento com respeito ao outro. Eu posso comparar dois eventos que têm algum tipo de conexão, mas eu não preciso conectar eles por via de causa e efeito, tá bom? Bom, diferente do caso da moeda, nesse caso nós precisamos considerar uma probabilidade diante de uma condição. E aqui é que entra o conceito de probabilidade condicional. Então, sejam dois eventos A e B. Nós definimos a probabilidade de A considerando-se B como a probabilidade de A dado B, tá bom? E nós escrevemos desse modo, P de A barrinha B. Qual a relevância disso? Bom, tem inúmeras relevâncias, né? Então, em matemática, é tão relevante que eu não consigo nem dizer todos os campos da estatística que pode ser aplicado o conceito de probabilidade condicional. São inúmeros. Mas, em particular, aqui em filosofia, a gente tem aplicações muito interessantes em teoria da decisão e em epistemologia formal, tá bom, gente? Então, como tomar decisões racionais, né? Que envolvem diversas condições e fatores, né? E também em epistemologia formal, o estudo de como isso impacta a racionalidade das nossas crenças, né? E também em filosofia da religião, né? Então, em filosofia da religião, a gente tem argumentos contra a existência de Deus, como argumento probabilístico a partir do mal,
e também argumentos a favor da existência de Deus, como o argumento teleológico, né? Empregando o conceito de probabilidade condicional. Bom, então eu vou dar um exemplo agora que talvez deixe um pouco mais claro esse conceito, e para isso eu vou usar uma situação hipotética aqui, e os corintianos vão precisar me perdoar, os torcedores do Corinthians aí. Mas acho que vai ficar um pouco mais claro essa ideia. Bom, seja D o evento em que o Corinthians é derrotado, C o evento em que o jogo, né, um jogo que o Corinthians vai jogar ainda não começou, e G o evento em que nesse jogo o Corinthians está tomando uma goleada de 7-0. Bom, diante desses eventos, nós podemos afirmar algumas probabilidades condicionais, né? Então, a probabilidade de derrota, dado que o Corinthians está tomando uma goleada de 7-0, é muito alta. Bom, próxima de 100%. Uma goleada tão grande, talvez a probabilidade de que não seja derrotado seja baixa. A probabilidade de derrota, dado que o Corinthians está tomando uma goleada de 7-0, é maior que a probabilidade de derrota, dado que o jogo não tenha começado, tá bom? Porque o jogo não começou. E a probabilidade de o Corinthians estar tomando uma goleada de 7-0, dado que o jogo não começou, é igual a 0, porque o jogo não começou. Tá bom, pessoal? Então, dá pra gente pensar na seguinte afirmação. Se P de D, dado G, se P de probabilidade de derrota, dado que o Corinthians está tomando uma goleada de 7-0, é muito alta, então, nesse caso, o corintiano adquire um anulador da crença de que o Corinthians vai ganhar a partida. E daí ele não pode mais sustentar a crença de que o Corinthians vai ganhar a partida racionalmente, tá bom? Então, tá aí uma aplicação da ideia de probabilidade condicional. Um exemplo que talvez seja mais pertinente, que a gente vai trabalhar especialmente na terceira aula desse minicurso, é a probabilidade de o naturalismo, de as nossas faculdades cognitivas serem confiáveis, dada a conjunção entre naturalismo e evolução. Então, se N for naturalismo, E for evolução, e C a proposição de que nossas faculdades cognitivas são confiáveis, então eu posso questionar e investigar se a probabilidade de C dado a NE é alta ou baixa. Tá bom, pessoal? É isso por hoje de probabilidade condicional. Então, vamos conversar um pouco, por fim, sobre a navalha de Ockham, né? Esse nome vem de Guilherme de Ockham, que foi um dos filósofos medievais mais importantes, junto com Tomás de Aquino e João dos Scotus. E ele deu inúmeras contribuições a diversas áreas da filosofia, principalmente metafísica, né? Epistemologia, lógica e por aí vai. E ele ficou conhecido por formular um princípio, talvez mais de modo tácito do que explícito na sua obra, que ficou conhecido como Navalha de Ockham. Em uma de suas obras, né, sobre as sentenças de Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham diz que a pluralidade nunca deve ser postulada sem necessidade, né? Então, o que Guilherme de Ockham quer dizer nesse contexto é que na investigação filosófica nós não devemos postular mais entidades ou mais do que o que é necessário para a nossa investigação, tá bom? Então, existe uma pequena diferença entre afirmar, claro, que a pluralidade não deve ser postulada sem necessidade, e fora de contexto isso parece um pouco difícil de entender, e a ideia que nós temos hoje em dia de navalha de Ockham. Como a gente vai explicar logo mais adiante, né, tem uma pequena diferença. E mesmo nesse sentido, é difícil de encontrar na obra de Ockham uma formulação explícita da navalha. De qualquer modo, está presente em Ockham, assim como em grande parte dos filósofos medievais, esse princípio, né, de busca de simplicidade. Bom, um filósofo contemporâneo que ficou conhecido por utilizar a navalha de Ockham em metafísica é o Willard van Orman Quine, que foi um grande filósofo analítico no século XX, né, foi um gigante aí da filosofia analítica, e um naturalista muito ferrenho e também um nominalista, assim como o próprio Ockham. Quine ficou conhecido por várias contribuições em metafísica, em particular nessa obra aí, nesse artigo sobre o que há, What There Is, ele defende a ideia de que a metafísica, o objetivo é discutir o que de fato existe,
e não ficar caindo em especulações, né? Ele rejeita, então, versões mais permissivistas de metafísica, que permitem objetos abstratos, a existência real de entidades abstratas, de unicórnios e por aí vai, né? E sua visão sobre metafísica é influenciada pela perspectiva de Occam, né? Pela navalha de Occam. Como diz o próprio Quine, o não ser, e aqui ele está se referindo principalmente ao seu projeto de metafísica em relação a um outro projeto que eu já vou comentar. Ele diz assim, o não ser deve ser em algum sentido, senão o que é que existe, o que é que não existe? Essa doutrina emaranhada pode ser apelidada de barba de Platão. Historicamente, provou-se difícil, frequentemente entorpecendo o fio da navalha de Occam. Falei depreciativamente da barba de Platão e insinuei que está emaranhada. Eu explorei profundamente os inconvenientes de aturar isso. É hora de pensar em tomar medidas. Então isso ele fala bem no começo, ali nas primeiras páginas do artigo, ele contrasta seu projeto com aquele que ele chama de barba de Platão, né? O que ele quer dizer com isso, né, gente? Platão foi aquele filósofo antigo, da Grécia Antiga, que defendia a existência de universais. Quando nós pensamos sobre a cadeira, por exemplo, sobre uma cadeira, nós estamos pensando sobre a ideia de uma cadeira também, né? Platão dizia. E essa ideia de cadeira, ela realmente existe. Ela, de fato, reside no mundo das ideias, e o mundo das ideias é o mundo real por excelência, vamos dizer assim, né? Então, Platão defendia que no mundo das ideias existem inúmeras ideias, inúmeros conceitos que talvez, inclusive, não tenham um correspondente na realidade, mas que são reais por si mesmos, têm uma realidade independente, né? Então, bom, desnecessário dizer que essa perspectiva mais associada a Platão gerou projetos de metafísica um pouco mais especulativos, né? Mais permissivos com respeito a entidades abstratas, entidades como unicórnios, né? Como, enfim, animais fantásticos e por aí vai. Bom, Quine diz que a metafísica deve... o seu projeto de metafísica se contrapõe a esse, e é necessário usar a navalha de Occam para parar, então, a barba de Platão, nesse sentido metafórico, né? Usar a navalha de Occam para enxugar a metafísica, deixando ela o mais simples possível, né? Então, como você pode perceber, a navalha de Occam está relacionada a uma questão de simplicidade, né? Tanto para Quine, quanto para o próprio Occam e para outros filósofos, né? Então, há duas formas principalmente de definir a navalha de Occam. Uma é mais em forma de jargão, né? Nessa primeira definição, a gente pode dizer o seguinte: entidades não podem ser multiplicadas além da necessidade. Essa é a primeira definição. Mas ela, como todo jargão, é um pouco impreciso, né? O que a gente quer dizer exatamente por simplicidade, né? Normalmente, aquilo que os filósofos têm em mente é algum tipo de busca por simplicidade na investigação, mas o que isso significa exatamente? Então, a gente vai propor aqui uma definição alternativa. Nessa segunda definição, de acordo com essa segunda definição, outras coisas sendo iguais, se duas teorias T1 e T2 implicam a existência das mesmas entidades, exceto por T2 implicar a existência de F e T1 não, então é racional preferir T1 a T2. Isso está conectado ao conceito, né, a um conceito cunhado pelo Quine, de compromisso ontológico. A ideia de compromisso ontológico é que cada teoria é comprometida com a existência de algumas entidades, né? Então, duas teorias distintas, elas incluem entidades distintas e implicam a existência de entidades distintas, né? Nós devemos preferir, de acordo com o princípio da navalha de Occam, uma teoria que não multiplique entidades além do que for necessário para a investigação. Então, se tudo mais for igual, e eu tiver duas teorias que implicam a existência de duas entidades, exceto porque uma está comprometida ontologicamente com entidades que uma outra não está comprometida, então é racional preferir a que é comprometida com menos entidades possíveis, tá bom? Bom, vou dar um exemplo aqui de aplicação. Então, a gente tem, por exemplo, figuras míticas, mitológicas, como Pégaso, o cavalo com asas da mitologia grega, né?
E em mitologias antigas também a gente tem aí essa descrição da realidade em que você tem animais, né? Talvez animais fantásticos, como o Ouroboros, né? Essa cobra que morde o próprio rabo, e uma tartaruga, mais elefantes sustentando o mundo. Bom, são formas de... são teorias sobre a realidade, teorias sobre o que existe. Se a gente tomar aquela perspectiva do Quine, né? São teorias de metafísica, porque são teorias que visam descrever o que há, dizer o que é que existe no mundo. Bom, agora, se eu tomo essas duas teorias e percebo que percebo, na verdade, desculpa, se eu tomo uma teoria que implica a existência de entidades como essas do Pégaso ou dessas criaturas fantásticas da mitologia, então, se eu tiver uma teoria que, digamos assim, descreve as mesmas entidades, mas não inclui essas duas entidades aí, descreve as mesmas coisas, mas não inclui, sem precisar incluir Pégaso e animais fantásticos, então eu devo preferir essa teoria que descreve a mesma realidade com menos recursos a entidades especulativas, tá bom? Bom, Plantinga lida... Por que isso é importante, né? Porque Plantinga lida com a objeção de que talvez a evolução, a teoria da evolução, ou o fenômeno da evolução, sem considerar Deus, é uma hipótese mais simples de acordo com a navalha de Ockham. Porque se eu tenho a evolução e eu preciso, digamos assim, eu tenho uma teoria em que Deus existe e conduz a evolução, eu tenho uma teoria em que Deus não existe e só existe a evolução não guiada, então talvez essa seja uma hipótese mais simples, eu eliminar Deus da jogada, né? E ficar somente com a evolução. Então, talvez essa seja uma objeção, a ideia de que a evolução guiada por Deus é uma hipótese preferível. Plantinga argumenta, no entanto, que essa objeção não funciona, porque o teísta já aceita que Deus existe, né? Como o próprio Plantinga vai dizer, no livro Ciência e Religião são compatíveis, se tanto o teísta quanto o naturalista partissem de posições agnósticas, talvez a navalha fosse um instrumento eficaz. Mas o fato é que eles não partem, né? Quando tanto o teísta quanto o naturalista partem de visões de mundo, perspectivas diferentes, elas partem de uma perspectiva não neutra do ponto de vista epistêmico, né? O teísta já aceita que Deus existe, então ele não pode dar um passo atrás e fazer uma avaliação neutra dessas duas teorias, né? E fica difícil de perceber como a navalha de Ockham seria um bom instrumento nesse tipo de ocasião, em que não existe neutralidade epistêmica com respeito ao julgamento que nós fazemos de duas teorias diferentes, né? Nem sempre essa neutralidade é possível, e defesas do que consiste em uma condição mais parcimoniosa, né, ou mais racional, podem depender do que já se aceita como verdadeiro, do que já se aceita em primeiro lugar, tá bom? Bom, então aqui vai um breve resumo, a gente está acabando a nossa aula por hoje. A gente conversou um pouco nessa aula sobre alguns conceitos de epistemologia, como o aval, a condição que torna uma crença verdadeira conhecimento, e também as ideias de anulador e defletor, né? Que são dois conceitos importantes com respeito à avaliação racional das crenças que nós temos. A gente conversou também um pouco sobre probabilidade condicional entre dois eventos A e B, como definir essa probabilidade e como escrever, qual é a notação adequada. E, por fim, a gente conversou um pouco sobre a navalha de Ockham como um princípio de parcimônia ontológica, né, em busca da simplicidade, né, na investigação metafísica, e também sobre alguns problemas aí, como a gente acabou de conversar, com respeito a como esse conceito pode ser aplicado em um ambiente de não neutralidade, tá bom? Então fica aí o meu muito obrigado e espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.